Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Entrando no ar a partir de agora, neste dia 20 de abril, véspera de feriado. Aliás, véspera de feriado, e daí a razão pela qual o presidente Michel Temer se compara a Tiradentes, já que neste sábado nós teremos o feriado de Tiradentes. E Michel Temer se comparou a Tiradentes dizendo que é fácil bater no presidente. Como se nós não tivéssemos motivo, razão de sobra para fazer isso, né? Mas cara de pau é cara de pau. O toque triste, entre tantas outras coisas nesse dia de hoje, ou pelo menos lamentável, foi a explosão num shopping de Passo Fundo, que causou a evacuação do local e que, no primeiro momento, deixou 5 pessoas feridas. Também me chama a atenção que daqui a pouco ele vai fazer bodas de ouro, eu acho. Bodas de ouro. É o ex-governador Sérgio Cabral, que se tornou réu pela 23ª vez. Está colecionando processos e cositas mais. Daqui a pouquinho ele faz a bodas de ouro. Não seria com prata, a 25 anos? Acho que é prata, 25. É prata, 25? 50 ouro é 50? ouro. Então é prata. Bodas de prata. Muito Bodas bem. de prata. Errei, então, Até a para ouro. sermos justos. Errei a boda. Até para mas... sermos justos. Errei a boda. É boda Mas de daqui a prata. pouco chega no ouro, né? Porque do jeito que Não, tá... acho que não sei se vai ter tanto assim. Pois é, a gente percebe realmente que como tá o nome da série, o mecanismo, ele é sempre o mesmo e ele não sai disso, né? Por exemplo, agora, quem tá realmente na berlinda é Aécio Neves. Sem dúvida. Não tem outro nome da semana a não ser Aécio Neves. Claro que o presidente Michel Temer está tentando se escapar, mas com certeza está chegando nele. As delações da JBS são fortíssimas e realmente o Supremo decidiu de que as provas são válidas, né, ao aceitar a denúncia contra o senador Aécio Neves. Mas Aécio está se complicando cada vez mais porque Joesley continua falando e dessa vez ele deu um depoimento para a Polícia Federal, é tipo um anexo da delação. Sim. Que desde em 2015 ele foi procurado por Joesley. Aécio Neves procurou Joesley Batista, foi procurado pelo Aécio Neves, e que ele teria pedido uma pensão, um mensalinho, ele chamou de mensalinho, de R$50 mil por mês. E como ele teve um desempenho bom em 2014, eles apostavam no nome do Aécio para o novo pleito agora de 2018. Então, eles investiram durante 2 anos R$50 mil, segundo Joesley Batista. E no meio desse processo, o Aécio Neves procurou de novo Joesley para reforçar que ele precisava desses R$50 mil por mês. Não deixou morrer o assunto. Claro. Então, essa foi uma das últimas bombas. Tu falaste que o Joesley continua prestando depoimentos, enfim, o advogado dele, o doutor André Caligari, que é daqui de Porto Alegre, é um gaúcho, diz que ele está efetivamente ajudando a polícia, a justiça a esclarecer. Ele continua em contato e esclarecendo a cada dia que passa, ele esclarece mais coisas. E além do esclarecimento, ele tem documentos. Ele tem provas, tudo. Tem planilha, tem recibo, tem para onde foi o dinheiro, quem é que recebia. No caso desses R$50 mil, ele disse que pagava para uma rádio da família do Aécio que era para não parecer, como se fosse publicidade. Eles patrocinavam, a empresa patrocinava um noticiário da rádio que transmite a programação da Jovem Pan em Belo Horizonte. Então, o patrocínio do programa, oferecimento, etc. E ao final do mês emitiam a nota normal de R$50 mil. Só que esse dinheiro não entrava para a rádio, entrava para o bolso do Aécio. Exatamente isso. O inferno zodiacal do Aécio. Quando é que ele faz aniversário, o Aécio? Vamos descobrir. Jéssica vai descobrir. Nós repercutimos muito aqui que ele se tornou réu, né? Foi uma matéria extremamente exaustivamente lembrada. Agora a Carla traz essa bela contribuição aqui, mas na verdade ele virou alça de mira de muitos. O ex-ministro da Justiça, que durou só 3 meses, Marne, ele entrou ali e parece que não quis participar do esquema, começou
começou a sobrar para ele e ele ficou 3 meses e já tiraram-no. E ele, naquele momento, silenciou, deu uma esperneadinha, não sei se não foi ouvido, e ele resolveu botar a boca no Tombroni. O nome dele é o deputado Omar Serraglio, do PP do Paraná. Isso. E ele, a expressão é minha, chutou o balde. Ele, primeiro, em relação a Aécio, ele disse objetivamente: fui procurado para jogar dentro da Lava Jato um policial federal de confiança. Um delegado. Um delegado. Obrigado. De confiança, leia. De confiança dele, né? De claro. Confiança dele e não da coisa. Ver como essas interferências vinham acontecendo, né? Na calada da noite mesmo. Então, pela primeira vez, um deputado vem e diz oficialmente que Aécio pretendeu fazer isso. E não parou aí, e sobrou também para o Renan Calheiros. O Renan Calheiros também tentou, chamou-o para uma reunião, ele como então ministro da Justiça, tateando ali ainda, tomando pé, não sabia nem quem era a secretária dele, e o Renan Calheiros já tinha lhe chamado, cobrando dele que ele estava muito frouxo, deixando que a Lava Jato fizesse o que quiser. Então esses são os nossos governantes, os nossos influenciadores, né, que tentaram hoje, o que aquilo era só uma máxima, que se imaginava que pudessem estar tentando desmontar a Lava Jato. Sim, a Lava Jato correu o risco, sim, de pessoas extremamente influentes, como Renan Calheiros, que é o braço direito do governo, e o próprio Aécio, esse candidato. E o inquérito contra o Alckmin, porque a reclamação, todo mundo gritou, reclamou, que ficou dentro da alçada do TRE, né? Do eleitoral, mas o MP não se calou, né? A situação não está boa para ninguém. Olha, nem para mim, eu quero te avisar. Para mim não tá, tu imagina para eles. Não, bem tá para quem ganha mesada de 50 mil aí, que nem a bancada já noticiou. Mas pelo jeito aí, né? não servia só isso pro Aécio, porque ele já pediu mais 2 milhões. Mais o salário do senador. Mais o salário do senador. Mais a participação como sócio. Tá superestimando as nossas despesas. A verdade é que, reflexionando antes de entrarmos propriamente no caso, Magda, assusta porque dá a ideia de que não vai sobrar ninguém. É apartidário, porque é indistinto. Ladrão, não fica meu irmão. Eu queria primeiro cumprimentar a sonoridade da nossa coordenadora. Não entrei na letra ainda, por hora fiquei na sonoridade da cantora. Mas o texto diz tudo, E é isso que a gente tem. O Ministério Público de São Paulo, e é ele que faz, ele tem 2 suspeitas muito sérias. E vou tratar como suspeita porque estamos ainda em fase de inquérito, né? Que na campanha de 2002, o Alckmin teria pedido 2 milhões para quem? Para quem, mano? Aquela que aparece em todas. Ficha 1 sempre. A nossa velha Odebrecht. A nossa velha Odebrecht, em 2010, contribuiu, então, com 2 milhões na campanha de 2010 e 6 milhões e 300 na campanha de 2014. Totalizando, então, aí um investimento de 8 milhões e 300, totalizando 10 milhões e 300 mil. E há uma séria consideração, suspeita sobre esse valor que ele teria sido, então, em função de propina. Analisando o Alckmin ainda, ele já tem 3 citações na Lava Jato. 3 citações. Nas delações, ele já aparece em 3 citações que originaram-se e deram consequência como diversos inquéritos. Então, vai sobrar também para o nosso querido Alckmin. O melhor de tudo, Magda, para encerrar essa primeira parte, é que a assessoria dele nos tranquilizou de que ele vai provar toda a sua inocência. Todos dizem isso, mas eu estou dando a notícia, Magda. Eu estou dando a notícia, Magda. Eu preciso dar a notícia completa. Tá bom. Marne Barcelos, e a tua notícia? A primeira notícia é que a revista Time não colocou nenhum brasileiro na lista dos 100 maiores personalidades ou melhores personalidades do mundo. Mais influentes. E sempre estivemos presentes, né? Sempre. Em 1938, eu estava verificando hoje, a capa da revista Time, a personalidade mundial do ano, Adolf Hitler.
Eu estou me referindo a isso em função desta notícia da revista Time de hoje, nenhuma personalidade brasileira, e que hoje é o aniversário de Hitler, comemorado ainda, e parece mentira, em muitos lugares da Alemanha, Áustria, etc. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Braunau am Inn. Inn é um rio que divide a Áustria da Alemanha. Como já disse, em 1889. E este homem, que em 1938 era a capa da revista Time como maior personalidade do mundo, que já havia anexado a Áustria, que já havia anexado a região dos Sudetos, a chamada Sudetolândia, para depois anexar o resto da Tchecoslováquia, que na época era apenas um país, era pelos americanos a grande personalidade do mundo. 2 anos após, já em 1940, ele era considerado o maior terrorista, o maior assassino da humanidade. Você vê que tudo na vida é questão de momento e do lado em que você está. Ele perde a guerra, todo mundo conhece a história da Alemanha nazista, a história do reerguimento à época da Alemanha, depois da debacle da Primeira Guerra Mundial. Então, parece mentira que até hoje, depois de todo o projeto de desnazificação da Alemanha, foi feita recentemente, há um ano e pouco, uma pesquisa, um percentual bastante alto de alemães gostariam de ter vivido na época do nazismo. Isso é uma coisa que me deixa impressionado, né? Com a morte de 10,5 milhões de alemães na Segunda Guerra Mundial. Realmente foi uma catástrofe e hoje seria o aniversário dele. E eu me refiro aqui, repito, em 1938, a revista Time publica ele como a personalidade mundial do ano. Eu vi a capa da revista, ele com aquela pose, ele tinha um fotógrafo oficial, o Sr. Hoffman, com aquele bigodinho dele, olhando para a câmera, aparecendo. Ele deve ter rido muito dessa foto, sem dúvida alguma. Depois o inimigo do mundo, não entendo. Sem dúvida. Jéssica. Tirando a dúvida de vocês, a Aécio Neves nasceu no dia 10 de março, é um pisciano, só que o peixe está se afogando agora. Já passou o inferno astral, já passou, agora ele está no... Agora caiu na real. Na real. Caiu na real. Olha aqui o nosso telespectador, que aliás ontem eu fiz uma pergunta para ele, o Carlos Prates, ele disse o seguinte. Que bom que ele respondeu. Boa noite. Isso é uma bobagem, ficar somando o número de processos para denegrir ou humilhar o réu. Isso não é preciso. Como não é preciso acorrentar mãos e pés, como não é preciso prender anciãos doentes. Não é preciso. Mas o que é preciso é satisfazer o sadismo, o prazer mórbido dos que veem na pena uma vingança. Festejar a desgraça alheia não é bom, não faz bem. E não custa lembrar, Eduardo Azeredo, condenado em segunda instância, bem antes do Lula, tucano que continua por aí livre e solto. Sobrar o quê? Nada, não vai acontecer nada com Aécio. O moralista STF vai levar uns 15 anos para julgá-lo. É exatamente isso que a gente quer, Carlos Prates, para todos. Acabar com o foro privilegiado. Nós queremos que todos sejam julgados pela primeira instância, assim como foi o ex-presidente Lula. E nós desejamos, eu espero que a população não eleja Aécio Neves, porque aí sim, mesmo que continuem com... Não, nem Gleisi, nem Aécio, nem Temer. Que se deem conta que está na mão de cada um de nós. Entendeu? Essa nova eleição aí, o que tem pela frente, quem vai eleger aqueles que podem mudar alguma coisa ou aqueles que continuam, porque o que a gente percebe? Que a máquina é podre. É podre. Poucos se salvam e aqueles que tentam ser os certinhos não conseguem sobreviver dentro da política. Então, ou tem uma grande renovação e uma grande mudança cultural, inclusive dentro da nossa política e também dentro da nossa sociedade, ou vai tudo continuar sendo como é hoje em dia. Ele aborda um dos temas mais complexos que nós podemos ter hoje em dia, que é não ter a punição pela simples punição, ou seja, uma punição que não é pedagógica, que não é reparadora, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, uma sociedade magoada, uma sociedade ferida, uma sociedade corrompida pela impunidade. Acharmos esse ponto, e ele escreve um texto muito bem escrito, quero cumprimentar desde já, é extremamente... ele foi instado a se manifestar por ti, né? Tu que pediu que ele o fizesse, eu não o conhecia, o fez com muito talento. Mas nós devemos tentar essa mediação entre a sensação de impunidade,
né? E a punição pela punição. Não, a punição ela tem que ser reparadora, ela tem que ser exemplar, ela tem que fazer, o Chicão tem que ser condenado para que todos aqueles que adoram o Chicão tenham isso como exemplo, que mesmo o Chicão, um ídolo, seria condenado. Então, esta é a função da punição. Agora, o que acontece? Como a gente vive momentos de impunidade absoluta, as pessoas se revoltaram. Então, as pessoas realmente estão sedentas, né? Ah, tá legal, acorrenta mesmo, ele merece. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais, porque ninguém é punido nesse país. Ninguém, a pessoa precisa fazer muito para ir para cadeia. E assim, ó, tá claro, tá evidente que as coisas aconteceram e um grupo quer que a gente resolva que não é isso que está acontecendo. O que eu tô vendo não é a realidade. Aí não dá, né? Não. E, Carla, o pior, eles até são punidos às vezes, mas acontece como esse deputado aqui, o deputado João Rodrigues, do PSD, que ele continua exercendo as suas funções. Ele faz parte da comissão especial que analisa a proposta do Código de Processo Penal e ele continua no processo mesmo preso. Não, é assim, mesmo preso, condenado, vai avaliar uma mudança num Código de Processo Penal. Quer dizer, é uma palhaçada. A pessoa está condenada, presa, cumpre pena, mas está lá analisando, é deputado analisando. Dizer, não adianta a penalidade, não adianta ele ser preso, ele vai continuar exercendo as funções. Frau Carla, isso tudo já vem da época dos degredados que os portugueses mandavam para o Brasil. Mandavam a escória portuguesa aqui para o Brasil. Então, nós temos esse espírito, é um espírito que está incutido e que só pode ser melhorado através de um processo educacional profundo e que tenha bases, seja sedimentado justamente no caráter das pessoas, na formação do caráter da criança. Isso vem desde criança, o caráter. Né? Uma criança que é criada num ambiente que o pai é bêbado, que a mãe é prostituta, ou sei lá, eu estou apenas citando um exemplo, ou que não tem um processo educacional, ou que o pai não dá bola, ou que a mãe não dá bola. Todos nós temos as nossas mazelas da nossa infância, isso aí é Freud. Freud explica com bastante clareza todos os nossos problemas, inclusive a sexualidade, a partir da infância. Então, enquanto não houver esta mudança de mentalidade, enquanto isso não começar no berço, o berço que é importante para tudo isso. Nós vamos ter gerações e gerações que vão continuar roubando e apenas olhando o seu próprio umbigo. Então, as pessoas, como eu digo e repito, não têm nenhum espírito nacionalista, as pessoas não pensam no país. E eu sempre cito o modelo americano. O modelo americano, quando falam, por exemplo, de um senador, de um deputado ou um presidente, sei lá, diz assim... serviu o país em tal época. Serviu o país em tal época. Quem é que serve o país aqui? E eu me lembro da grande frase do presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que disse: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Eu acho que essa frase traduz com perfeição o pensamento do Kennedy e o pensamento dos Estados Unidos. Grandes líderes, né? Mas é evidente, você fala de um Roosevelt, você fala, para mim, do líder supremo maravilhoso, Abraham Lincoln, que não teve um homem com uma estrutura moral, com a perspicácia e com uma coisa chamada vontade. Vontade, a essência do homem é a vontade, como dizia Spinoza. Então, não existe isso no Brasil. Qualquer coisa, vou colocar meu deputado, me dá uma mão, aí coloca um chequezinho de 500 mil no bolso do deputado. Eu preciso que o senhor aprove aquele projeto. Não tem problema nenhum, meu querido. Então, lá o pessoal eu até acho que os próprios deputados corretos e honestos, porque existem, não, eles deveriam também se rebelar contra isso. Até para mostrar que são diferentes dos outros, entendeu? Porque quem cala consente. Mas é a questão partidária. Eu só queria, porque nós já vamos evoluir, derivar para outro tema, eu só queria fazer o fechamento ainda do e-mail recebido, porque são 3 temas separados, mas de muita abrangência. E nós tratamos aqui durante a semana. Uma foi a colocação das algemas. A bancada unissionamente disse, há um protocolo sobre isso, ninguém quer a lei do talhão, ninguém quer torturar ninguém, e todos reconhecemos que existe um protocolo para isso. Já a questão do velhinho é diferente, né? Temos que separar velhinho de doente. E aí ele colocou juntos. A pessoa doente, ela tem que ser tratada
no local adequado, por pessoas adequadas. No momento que ela restabelece a sua saúde, ela volta para cumprir a sua penalidade. Agora, a idade não, senhores. Idade não. Eu citei uma frase aqui, e a frase é minha, não é desses famosos citados pelo Mário, mas os velhos, os maus também envelhecem. Então, não é porque agora eu estou ficando velhinho que eu vou ganhar perdão. Perdão do quê, senhores? Se tu tem que cumprir, se tu ganhou uma determinada penalidade por uma infração, tu tem que cumprir. Porque tu pode ser velhinho, mas tu é um velhinho sem vergonha. Eu posso dar Exatamente, será um velhinho sem vergonha. Um velhinho sem vergonha. Eu posso dar um exemplo aqui. No julgamento de Nuremberg, em 1946, todos os líderes nazistas, já que nós falamos do Hitler hoje, seria o aniversário dele, Hermann Göring, Marechal Göring, ele andava com bastão, aquela imponência, aquela gordura toda e tal, e ele era uma figura por demais conhecida. Ele era viciado em morfina, morfinômeno. Ele levou um tiro no putsch da cervejaria, no golpe da cervejaria de 1923, e tinha dores horríveis e se viciou na morfina, e foi a vida inteira morfinômeno. Quando ele é preso, ele se entrega às autoridades americanas e vai para a cadeia, evidentemente, já sabia que o destino era a forca, ao final. Os americanos levam ele para o hospital e tratam-no, tiram ele do vício. Ele foi absolutamente curado do vício da morfina. Então, deu a ele as condições de ter a sua mente lúcida para fazer a sua própria defesa. Ele fez a defesa dele, um negócio, eu li a respeito da defesa dele, uma defesa muito forte dentro das convicções dele, convicções erradas, todo mundo sabe disso. Então, você vê a importância que você falou agora, que o nosso Rucho falou, de fazer o tratamento da pessoa para depois ela ser julgada e condenada. Olha aqui para o Rucho. Oi, Cá. Pergunta para o Rucho se eu convidar ele para uma marca no Gondoleiros, ele dançaria uma que maravilha comigo. Vou estar lá hoje. Olha os que homens bacana. dessa banca são 10, mas o Rucho, ai, melhor não comentar. Quem é? Amo vocês, Ana Paula do Menino Deus. Ana Paula, peraí, que tem gente na fila. Olha aqui, ó. Débora Santos de Novo Hamburgo. Boa noite, oráculos da notícia. Quem lembrará de Anitta e Garibaldi, da Minnie e do Mickey, Fátima e Bonner, entre outros. Depois de ver esse casal 20 dos Pampas, Magda e Ruschel, que elegância, adoro. Abraços, Débora Santos de Novo Hamburgo. Débora, achei engraçadíssima a tua quadrinha, só que não me arranja rolo com a namorada do Ruschel, porque ela é minha amiga, pelo amor de Deus. Eu quero só agradecer a homenagem, mas dizer que não tenho prestígio para fazer par com Dona Magda Beatriz. Mas pode dançar com a nossa colega lá? Dançar, eu não sou um pródigo na arte da dança, mas farei questão de cumprimentá-la, de reconhecê-la. Eu faço questão que ela se apresente para mim lá, é o mínimo, será uma honra. Porque ela pode ficar assim, né, censorosa, que tu vai estar acompanhado. Não, acompanhado. E vai estar Gustavo Vitorino também. Gustavo Vitorino. Falando nele, olha aqui, ó. Boa noite, bancada maravilhosa. Carla querida, como não gosto de novela e de futebol, o programa de vocês e a Rádio Pampa são os meus companheiros preferidos. Fico triste aos sábados e domingos sem vocês. Confesso que estou com saudades do tempo. Vai pro diabo e carregue. Parabéns ao Ruschel, boa noite a todos. Vai pro diabo e carregue. Todo mundo sabe que é o Vitorino, que ele tá com saudades. Diz o Carlos Lau de São Jerônimo. Daí ele coloca uma observação. Amanhã acordo às 6 horas da manhã para ouvir Marne Barcelos. Muito bacana. Olha, boa noite a todos. Esse é o Marne. Já que a Carla, só que esse WhatsApp falou no Vitorino, estive viajando por uns tempos, voltei e o senhor Vitorino não está. O que houve? Mas colocar um substituto à altura. Quanto ao nosso país, não seria melhor fechar as portas e entregar de volta para os holandeses, franceses ou portugueses, mesmo voltando a ser colônia? Acho que estaríamos melhor. Boa noite. Seu Luiz Brasco. Primeiro eu vou lhe explicar que o Gustavo Vitorino está em férias e retorna dessas férias só no final do mês de maio. E que o Ruschel não está substituindo o Gustavo Vitorino. O Ruschel já estava aqui antes do Vitorino entrar em férias, só para a gente não fazer confusão. Mas agora, se vocês quiserem responder o que ele falou, de entregar de volta... Eu quero agradecer a gentileza da Magda e não noticiar a nossa
telespectador que eu sou estafeta e estagiário do Vitor Vieira. Muito obrigado pela tua gentileza. Não, e não sei se vocês querem falar alguma coisa, aqueles que tinham que devolver o nosso país para os holandeses, franceses, portugueses. Tu acha que sim, Mário Barcelos? Mas claro que não. Como é que vamos voltar a ser colônia de qualquer país da Europa? Nós somos o maior país, o país de melhores terras do mundo, o país que não tem terremotos, maremotos, sem gente ruim, né? Esses políticos brasileiros. Nós temos que mudar a nossa política, temos que mudar o Código Civil, temos que mudar o Código Penal arcaico, arcaico na época do Getúlio Vargas, ainda em 1942. Isso não pode ser. Tem que ser um código moderno, com penas não suaves e brandas como nós temos, mas penas severas, que as pessoas tenham medo da justiça. É a mesma coisa a criança. Se não punir a criança vai continuar fazendo aquilo. Então os bandidos, os marginais que nós temos aqui no país, é impressionante. Aí daqui a pouco o camarada passa naquele carrão. Mas vem cá, esse cara não tinha nada. Não, agora ele está agregado à política, ele é um político, ele é isso, é aquilo. Eu não estou dizendo, claro que todos os políticos são venais, mas uma grande maioria, ou pelo menos a maioria que aparece, como isso que nós falamos hoje, por exemplo, o senhor presidente da República vai fazer um pronunciamento agora às 8 horas e 25 minutos, daqui a pouquinho mais. Então ele não vai falar das acusações, ele vai falar do Tiradentes. E exatamente, eu quero dizer aqui, a quem perguntou aqui, onde é que está o que tu falaste, onde é que o Temer falou no Tiradentes? Na verdade, é no discurso que ele vai fazer hoje em rede nacional, daqui a pouco, né? Às 8 e 25. Às 20 horas e 25 minutos, tá? Ele vai esperar o nosso programa terminar para entrar. Não é louco, né? Vai perder metade da audiência, né? Ele sabe com quem ele é louco, mas não rasga dinheiro, porque louco mesmo é quem rasga dinheiro e faz outras coisas, enfim. Então, esse é o conteúdo, é só uma frase que eu tirei do conteúdo do vídeo que Michel Temer gravou nesse dia de hoje para ser veiculado agora à noite, alusivo ao 21 de abril, Tiradentes. A coisa é muito pior do que eu disse. Vai assistir que vocês vão ver. Tem aqui, é fácil bater no Michel Temer. Exatamente. É fácil bater no Michel Temer, é fácil bater no governo, é fácil só criticar. Quero ver fazer, quero ver conquistar, quero ver construir e realizar o que nós conseguimos avançar em tão pouco tempo. Isso é um pedacinho só. Boa noite, Magda. Quem me conhece sabe que eu não sou de cornetear o Internacional. Mas ontem o copo transbordou. É verdade. O time foi sonso, displicente, vergonhoso. Jogando como se estivesse treinando o famoso bobinho no Beira-Rio. Bobinho, pode ser? Bobinho, tá. Se continuar assim, a torcida colorada não poderá mais dizer que time grande não cai duas vezes. Um bom fim de semana a todos e para nós colorados só nos resta rezar. Dilon Camilo de Canoas. Bárbaro, e de respeito esse e-mail, porque é de um colorado doente, que é o nosso telespectador Dilon Camilo. Eu fico tão triste, porque eu também sou colorada, o Marne é colorado, e a gente vendo o nosso time assim, no domingo eu vi o Inter jogar contra o Bahia e jogou bem. Eu não entendi por que contra o Vitória foi assim, nhaca toda. Eu fiquei muito triste. Jéssica, dando uma palhinha sobre futebol, da área da qual é a minha origem, né? O Internacional, ele está refazendo-se, né? E eu conto a minha passagem, eu em 2005 voltei para as diretorias do Grêmio, tinha ficado afastado e voltei quando o Grêmio disputou a Série B. Então eu participei dessa reconstrução dentro de uma diretoria e por isso consigo aferir o que passam os dirigentes do Internacional. Agora, é muito difícil tu sair do zero num clube com apelo popular, com a responsabilidade e com a necessidade de dar uma resposta tão rápida assim. Então, a pressão é muito forte. O Internacional, por exemplo, conseguiu ganhar um Grenal do Grêmio depois de ter um perdido, se superando, os jogadores jogando num limite que nós sabíamos que aquilo é acima do grau de normalidade. Se o Inter, para ganhar partidas assim, precisará fazer esse tipo de esforço, o que não é normal. Então, vai demorar um pouquinho, essa maturidade, ela vem com o tempo. Né? O Grêmio passou. Eu contei essa experiência que vivi como dirigente, estando numa época assim. Chicão Tofani, eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre esse assunto. Qual dos assuntos, querida? Futebol ou Aécio ou Hitler? Não, futebol. Hitler me nego a falar porque eu não gosto de falar de coisas então fala sobre nada o que queres. Vamos ver. O que tu quer falar? Aécio eu conheço bem, como poucos nessa bancada aqui. É um cara que ele tem que pegar cana por um motivo só. O Aécio tem tudo que um homem queria ter.
O Aécio é milionário, família rica, boa pinta, tem a mulher que ele quiser, tudo que ele quer, mas ele não tem uma coisa que eu, graças a Deus, tenho: a humildade e a falta da ganância. E ele é um ganancioso e tem que pegar a cadeia. Quanto ao Internacional, graças a Deus se foi. Porque o Internacional é o exemplo da ruindade, o Internacional prega a incompetência, uma direção nada a ver, técnico que não existe, uns jogadores horrorosos. Muito obrigado. E o Internacional é o seguinte: quanto mais ser eliminado das competições, talvez ele se acorde. Às vezes tu te acorde tanto da mancada. Essa direção é fraca. Os jogadores são horrorosos. O técnico não entende nada. Eu tenho pena da torcida. A torcida de ter um pouquinho de moral na cara, virar as costas pro time. Quando uma vez o River Plate foi rebaixado na Argentina, ele foi rebaixado, Magno, de uma forma tão humilhante que a torcida não ia mais no campo. Não ia mais no campo. Porque o cara no campo é um otário. Vai fazer o quê com aquela bandeirinha lá e eles quebrando com o time? Então o Internacional tem que passar por todas essas mazelas para um dia renascer da cinza, que eu acredito que não vai renascer. Olha as próximas partidas dele. Palmeiras, não vai ganhar. Cruzeiro, difícil ganhar. Flamengo, aqui pode, talvez, porque o Flamengo está se recompondo, e Grêmio vai perder. Então, qual é a moral do Internacional? Um time perdedor. Ô, Chicão, quanto é um gremista falando. Um cara que conhece futebol. Falando da torcida... Não, um gremista falando. Toda a torcida tem que apoiar o time, independente se está perdendo ou se está ganhando. Se for apoiar só quando está ganhando, meu Deus, que coisa boa, né? Ninguém é 100%, não adianta. Mas já que o Chicão tá com a palavra, ele que é um conhecedor e a gente sabe que gosta da música eletrônica, hoje... O mundo da música eletrônica teve uma grande perda, né? Hoje morreu o DJ Avicii, que é um DJ que foi precursor de muitas músicas, iniciou aí um movimento e ele morreu aos 28 anos. Nossa! Olha a precocidade. Ainda não se sabe, ele foi encontrado, né, morto já pelos parentes. Ainda não se sabe. Ele que tinha anunciado a aposentadoria aos 26 anos e aí em 2017 resolveu lançar um novo disco, mas já não fazia mais shows. Desde 2016 ele não fazia mais shows. Mas foi uma grande perda. Ele tinha encerrado a carreira, mas ele ainda... O que ele faz? Qual que música? É aquela... Diz uma cantarola, uma assim, pra The Wake Me Up Essa bancada tá em grande fase, hein? Não vai dar, eu consigo. Vamos ver o Marcelão. Marcelão vai nos dizer qual é. Wake Me Up, que é uma das músicas dele. Hey Brother, Wake Me Up. Hey Brother, só sucesso, realmente. Só sucesso. Tá bem, ele Jéssica, teve muitos sucessos, mas foi uma grande perda. Imagina um menino com 28 anos. Pois é, tomara que ele tenha morrido de morte natural, que ele não tenha DJ se matado. significa... Mas pelo visto o Chicão não conhecia ele, né? Não falou nada. Não conhecia a Avicii. Uma vez eu cheguei em Cancún e ele tinha, uma semana antes, dado um show em Cocobongo, que é uma boate lá, dessa música que você falou, Wake Me Up, que foi um grande sucesso, que tinha até um clipe. O clipe era um casal negro, um menino negro, numa fazenda. Era um DJ que estava entre os top 10 do planeta. O Marcelão estava lembrando agora, né? Falou em pancreatite, aí a Jéssica disse que em 2016 ele, na verdade, se aposentou depois que teve uma pancreatite aguda. E aí ele resolveu parar a carreira. E aí isso deve ter avançado, porque tem algumas coisas, principalmente pâncreas, que são muito difíceis de serem resolvidas. O nosso querido, maravilhoso, amado, saudoso Clóvis Duarte tinha um câncer de pâncreas, né? Magda, só porque a gente versou sobre futebol e já saiu, eu queria uma rápida aqui. Pode falar. Eu tive a honra de ser convidado ontem pela Rádio Grenal para participar de um programa às 8 horas da manhã, aqui, que é comandado pelo REC, pelo Espinosa e pelo Tiago Rocha, um programa muito ouvido. E ali nós falando, eu mandei um abraço para o vice-presidente de futebol do Grêmio e para o diretor de futebol, doutor Duda Crefe e doutor Alberto Guerra, e dizendo assim, olha, eu vou fazer um elogio a eles, mas que os anteriores e os que serão futuros, quando se elogia alguém, não está se criticando o outrem, né? Claro. Então, eu disse o seguinte, essas duas pessoas, elas têm o tamanho do cargo.
Elas têm o tamanho que exige a vice-presidência do Grêmio, hoje um dos clubes mais famosos e conhecidos pelo mundo. Então, fiz essa homenagem e tive a honra de o Dr. Alberto Guerra estar ouvindo o programa. Terminou o programa, ele imediatamente ligou para me agradecer. E eu disse, olha, doutor, eu vou lhe dizer a forma como eu trato as coisas. O único patrimônio que eu atingi até hoje foi poder dizer aquilo que eu penso. Então, eu não estava dizendo para lhe agradar, estava dizendo realmente o que eu penso. Eu penso que a vice-presidência do futebol, e por isso que estávamos falando sobre o Inter, não pode ser o meu amigo, não pode ser porque eu me dou muito com o Marley ou porque eu me dou muito com a Magda. Precisa ser alguém que tenha exatamente aquilo que representa. Ele tem que pensar a política de um clube, ele tem que projetar um clube para o futuro. Os executivos vêm, mas os executivos são profissionais. Sim. Eles trabalham hoje no Grêmio, amanhã no Inter, depois no Cruzeiro, mas esses diretores abnegados que dão sua vida e ficam lá trabalhando 24 horas, e que também são bons gestores. E sacrificando, às vezes, a sua vida privada e as suas empresas, merece. Então, eu fiz essa referência e gostaria de dizer, não foi favor nenhum, meu amigo, foi exatamente aquilo que eu penso. Sabe, Ruschel, que eu sempre tive uma ideia a respeito de dirigentes de futebol, presidentes, enfim, de clubes, de uma forma geral, mas de futebol especificamente, que as pessoas não fazem do clube o seu objetivo, a sua meta. Elas fazem do clube o meio de suas promoções. Aí não pode dar certo. Essa é a minha opinião. Eu continuo pensando exatamente assim. Amanhã começa um programa meu na Grenal chamado Pela Manhã Futebol Fashion. Futebol Fashion vai falar sobre jogadores fashion, jogadores que não são tão fashion, jogadores que vão para a noite, jogadores que não vão, jogadores que têm mulheres bonitas, jogadores que não têm mulheres bonitas. Jogador é um ser público. E um ser público tem que ser analisado, não do lado fofoca, mas sim do lado fashion da coisa. 10 da manhã. Não, antes não podia ser. Tu vai acordar cedo? Não, vou fazer pelo telefone. O cara é o cara. Ele é o cara, porque ficar em casa e fazer o comentário pelo telefone é para pouquíssimos, senhor. Pouquíssimos. Ele tem toda a razão. Ele é o cara. Ele é o cara. Falando em o cara, que o Ayrton estava falando sobre uma outra coisa, sobre gestores, enfim... Mas eu quero puxar um assunto que eu fiquei muito triste, muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. Eu tenho uma amiga, minha vizinha, e ela sofreu um acidente de carro, agora 2, 3 dias atrás. Vinha pela Lucas de Oliveira, tinha um carro do Corpo de Bombeiros, um carro, não era um caminhão. E na direção, uma profissional, que ela tem que ser militar, né? E aí, quando a minha vizinha foi passar... Ela literalmente fez assim. Oi? Fez assim. Bom, resumo da história. A caminhonete dela capotou, abriram-se todos os airbags, ela ficou de cabeça para baixo. Nossa. Tá? E ela, graças a Deus, assim, aparentemente, ela não tem quase nada. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar no hospital de pronto-socorro para onde ela foi levada. Tá? Primeiro, também dizer que essa profissional do Corpo de Bombeiros que estava dirigindo, diz que em 10 minutos depois do acidente tinha Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Brigada, todos os parceiros. Já tudo assim, valente, né? Ela disse, a culpa é toda minha. Aí eles baixaram a crista. Ela disse, eu sou a responsável, eu achei que essa rua tivesse 2 mãos, eu me assustei e tal, barará. Vamos ao pronto-socorro. A minha amiga foi atendida na parte nova do hospital de pronto-socorro. Como ela teve, o acidente foi horrível, não deixaram ela ir embora para casa. Obrigaram a entrar numa ambulância e quando ela chegou no hospital, pela violência e pela foto do acidente, bom, o carro foi perda total, né? Tinha uma equipe de médicos esperando por ela. Bem atendida, bem isso, bem aquilo. E ela fez esse comentário, ela elogiou. Ela disse, pois é, mas isso é uma exceção, porque isso tudo que a senhora está recebendo, isso tudo que a senhora está vendo, que a senhora está desfrutando, que está do seu atendimento, isso é obra do outro prefeito. Porque este prefeito agora cortou verbas do hospital de pronto-socorro. Eu não posso acreditar.
Eu até posso acreditar porque a moça não ia mentir, ninguém ia mentir. Mas eu tenho muita dificuldade de acreditar. Acho que, por mais caótica que seja a situação da nossa cidade, nós não podemos cortar verba do hospital de pronto-socorro. Porque é para onde vão todas as pessoas, pretas, brancas, amarelas, ricas, pobres, que é o melhor lugar. E nós temos na cidade diversos acidentes. Eu não posso acreditar que isso seja verdade. Eu acredito num monte de coisa, não acredito em Papai Noel, não acredito no Coelho da Páscoa, mas eu não posso acreditar que o nosso prefeito, Nelson Marquesan Júnior, tenha cortado verba do pronto-socorro. Desculpa, mas para mim isso é absurdo. Não, é um absurdo e é um lugar que funciona. É isso que eu estou dizendo? É o único lugar que funciona? Que funciona, que as pessoas realmente têm uma equipe que tem um atendimento que é o melhor. Na hora do acidente, o melhor lugar para se levar, assim, uma coisa mais grave é no hospital. E a funcionária foi muito clara, disse assim, a senhora está tendo esse atendimento aqui, porque isso aqui é obra do outro prefeito. Porque este de agora cortou as verbas do hospital de pronto-socorro. Impressiona o argumento porque o HPS tem passado incólume sobre as trocas de gestão. Né? E este conceito é um conceito que vem de muito tempo. A gente há muito tempo, o porto-alegrense e até as cidades vizinhas, porque não param de chegar ambulâncias para cá. Queimados no pronto-socorro. É referência no atendimento, é uma coisa extraordinária, a especialização e também o encaminhamento para algumas especializações quando é algum caso de hospital. Então, vamos investigar isso aí um pouquinho mais, vamos ver se isso não é uma questão política também, né? Mas que o nosso pronto-socorro não possa, de forma alguma... Eu até lamento. O prefeito, cada vez que me encontra, ele diz, como é que eu vou bem? Você só me dá um pau. Tem como falar, diferente. Desculpa, mas não dá. Isso não dá, eu gostaria de saber. E óbvio que as pessoas não tiraram do nada, a mulher não inventou, né? Não, Magda, isso é uma questão pública, as contas são públicas. Claro! Então nós vamos, eu sei que tem a escuta da prefeitura sempre lá. Tem, claro. Né? Eu acho importante que remeta a produção do programa, sim, para que nós tratemos desse assunto publicamente, até se for o caso, confirmar que não houve a redução de verbas e poderia ter sido um mal-entendido da própria funcionária, né? Mas a questão é muito séria para nós tratarmos simplesmente como um assunto jornalístico. É verdade, é verdade. Volatilidade de sentimentos, diz a nossa telespectadora aí de Bagé, Denise Goulart de Munhoz. Os grupos ligados à chamada esquerda brasileira, seguidamente, quando desejam chasquear, como os ditos da direita, costumam utilizar uma historieta atribuída a Hitler, em que o Führer, após maltratar uma ave galinácea, logo a seguir oferece milho à mesma, sendo que a partir desse fato o animal passa a segui-lo, esquecendo os maltratos. Então observo que a vencedora do BBB 18 está sendo ovacionada e tendo muitas postagens na internet devido a uma suposta declaração a favor de certo preso, sendo que o tal programa de TV, há pouco tempo, era constantemente execrado e classificado como de baixa qualidade e sem nenhum conteúdo por integrantes desta mesma facção. Fato que, desculpem-me os que o apreciam, é verdadeiro. Porém, o que saliento é a volatilidade de sentimentos. O mesmo ocorrendo com alguns ministros do STF, após manifestarem-se e votarem favoravelmente aos anseios do grupo que defende fanaticamente o senhor Lula. Saudações a todos, Denise de Bagé. Ela até foi muito elegante no falar. E eu fiquei com uma curiosidade, eu não vi isso, mas ouvi, li em tudo que foi lugar. E eu fiquei numa curiosidade de saber se ao longo do tempo que aconteceu esse programa, se esta moça manifestou-se favorável ao Lula. Eu também não vi. Sim, eu também não assisto. Eu gostaria de saber. Eu não assisto, mas li sim, que ela se declara, a popularidade dela estava centrada em ela ter se declarado ao longo do programa ser de esquerda. Não vi a referência sobre o presidente. Não, mas é que Quer dizer, não vi nada. O que eu li foi isso, que essa moça, ela tinha muita popularidade, porque ela, durante a estada lá, os programas são gravados, ela bancou que era de esquerda. Porque eu achei que ela tinha dito só no final, por isso mas daí a Globo vale... né? A tão criticada Rede Globo, que é contra todas as pessoas de esquerda, que quer destruir todo mundo. Aí, nesse momento, o Big Brother e a Globo são legais. Eu recebi um WhatsApp que estamos todos de preto.
Não, só eu que não. E eu? E ela tá. Somos homens de preto. Somos homens de preto. Flexíveis. Eu tenho uma dificuldade enorme de não botar preto, quero dizer. E o Ministério do Trabalho suspendeu a demolição do ginásio da Brigada Militar. Magda que mandou um abraço em ti. Foi um eterno fã teu, ex-namorado teu, e um dos apoiadores agora do meu livro, que é o Silvio Braga, da Ford. Silvio Braga não foi meu namorado? É o síndico do condomínio do lado da minha casa, que é o mais caro da cidade, é 2 mil aquele condomínio. Silvio Braga, querido, maravilhoso, meu amigo, já expliquei, ele foi noivo de uma amiga minha, muito lejos. Não foi nunca meu namorado. Tu que inventou isso, e desde que tu fala do Silvio, tu me compromete com a mulher dele que eu conheço. Eu achei que era. Então para, nota da agenda, não pode falar do Silvio. Não pode, mas não dizer que ele foi meu namorado. Exatamente. Dona Magda, o que a senhora acha? A pessoa está dentro de um avião, de um Boeing 737, da empresa Southwest Airlines, fazendo o voo Nova York até a Pensilvânia. E 20 minutos depois de decolar, já no seu plano de voo perfeito, absoluto, se houve uma explosão e a turbina do avião explode. No momento que explode, cacos da turbina começam a bater nas janelas e uma delas é quebrada e uma senhora que estava com cinto de segurança é simplesmente sugada. Quem estava pilotando esse avião era uma mulher. Essa mulher consegue descer no aeroporto da Pensilvânia, desce com o avião em perfeitas condições, salvando todos, menos, evidentemente, essa mulher, que foi segura por um cidadão, que quando viu que ela estava sendo sugada, ele consegue segurar um bombeiro, o avião estava praticamente lotado. E eu estou aqui com a fotografia, até eu fiz umas anotações ao lado, gostaria de mostrar para vocês o estado em que ficou esta turbina. Não é brincadeira o estado em que ficou essa turbina. Olha ali. Nossa. Olha como ficou uma turbina do lado esquerdo. Ela morreu, né, Marlon? Ela morreu. Essa moça morreu. Conseguiram mantê-la no avião, mas ela acabou morrendo. Mas a realidade é o seguinte, que a piloto desse avião, que tinha formação militar, era uma piloto de avião militar, que estava pilotando, as pessoas se impressionaram com a calma dela. Eu perdi a turbina esquerda. Eu vou tentar aterrissar. Fez um pouso de emergência com a maior tranquilidade do mundo. Ela foi ovacionada, essa moça. Foi ovacionada. Porque ela salvou quantas vidas? Profissional, porque um avião com uma turbina que explode dessa forma... E reza a lenda, eu ouvi isso de diversas pessoas, que provavelmente esta passageira não estava usando cinto de segurança. Diz que ela estava usando cinto de segurança. Então tá bem. Então acabou. E mesmo assim teria sido sugado? Mas imagina aquilo, a descompressão, o avião caindo em queda livre, né? Quer dizer, foi uma coisa... Como é que uma turbina de um 737 explode em pleno voo, hein? Eu imagino o problema que a Boeing vai ter para dar uma explicação plausível, que a Boeing é uma das maiores construtoras do mundo, junto com a Airbus, né? E isso destrói a imagem, né, de uma empresa do porte da Boeing, né? Sim. Mas essa questão do cinto, eu trabalhei profissionalmente semana passada num processo que está em curso, exatamente um dos cintos rompeu-se. E a moça que se acidentou acabou com consequências permanentes, né? Ficou paraplégico. Então essa questão do cinto, só que no avião eu não tinha notícia. Nos carros é muito mais comum. Pode ser até que tenha acontecido, mas eu não sabia. Em avião nunca tinha ouvido. O que eu imaginei, porque às vezes a gente fica ali conversando, fica solto, porque acha que, né, até a cabine diz podem soltar os cintos, podem soltar os cintos. Eu nunca imaginei que ela pudesse ter sido solta arrebentando um cinto. Pois é, o argumento que eu tinha escutado era esse, mas agora o Marlon atualizou, disse que não. Essa é a informação que eu passei na Rádio Pampa hoje pela manhã. Não, tá bem. Agora, imaginem só a cena, diz que deu um barulho dentro do avião e o avião começou a chacoalhar, né? Começou a chacoalhar, foi uma coisa realmente horrível, né? Eu já viajei muito de avião, ultimamente não tenho viajado, mas viajei muitos e muitos anos, fiz muitos e muitos voos, 10, 12 horas permanentemente no ar, que a gente olha a primeira hora, passa rápido. Mas faltam 10 horas para chegar no destino, faltam, sabe? Meu Deus, não é fácil, né? Aquele barulho de turbina, a gente voando, sobrevoando o Atlântico, indo para qualquer parte do mundo. A dona Carla, a Frau Carla, que esteve agora no Havaí. Quantas horas lá daqui o Havaí?
Da Los Angeles? Tem que fazer São Paulo, Los Angeles. 12 e depois, horas. Exatamente, 12 horas. E depois Los Angeles, Havaí, mais 6. 5 horas e meia. A ida é mais rápida do que a volta. Longe. Então é longe. É por causa do vento, as pessoas não acreditam, é por causa do vento. Sim. Vocês acham que a Câmara dos Deputados só tem problemas com os deputados? Ai, meu Deus. Vocês acham? O que aconteceu agora? Vocês acham? Eu não acho, não tenho certeza. Porque vocês são muito otimistas. Vocês acham que ficaria restrito aos deputados os problemas? Pois sinto decepcionados. Os funcionários da Câmara dos Deputados também andam aprontando. É impressionante. Querido, quando os de cima perdem a vergonha, os de baixo perdem o respeito. Eu não sei mais o que fazer. Dados da Controladoria Geral da União, a famosa CGU. Puxa. Vamos lá. 142 servidores foram demitidos no trimestre, foram expulsos, foram defenestrados da Câmara por, vamos lá, 63% corrupção. Aí eu fui ver o que esses funcionários, que tipos de corrupção ali, né? Eles faziam uso do cargo, eles recebiam propina, eles usavam recursos materiais da própria repartição, então, bens públicos, atividades particulares, eles eram contratados pela Câmara, mas eles não trabalhavam lá, eles trabalhavam na sua vida privada. Faziam por fora. Faziam o famoso PF. Quando não, por fora não era a única atividade. O famoso PF não era prato feito. Chama-se na língua portuguesa sinecura. Sinecura. Então, vamos lá. Então, a estatística está em, desde 2003, 4.500 funcionários já foram demitidos, expulsos dentro da Câmara dos Deputados. Então, não são só os queridos deputados, eles estão, seus asseclas estão cercados também da sua trupe. Por um lado, Marina Silva, da Rede, diz que não cogita a ideia de estar ao lado de Joaquim Barbosa numa eleição. Enquanto isso, Guilherme Boulos, aquele príncipe rico, maravilhoso, que resolveu virar sem terra, esteve nesta sexta-feira aqui na nossa cidade, não sei se permanece no nosso estado, onde teve na sua primeira agenda reforçando o discurso de que o país enfrenta um momento delicado para as liberdades democráticas, com forte ativismo judicial e crescimento da intolerância política. Em encontros com militantes do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é o seu berço, né? E também comunidade palestina, estudantes e professores, tá? Ele fez esse grande discurso, esta grande fala. Tá bom para vocês tudo isso? É assim que estão as coisas. Ele é o novo São Francisco de Assis? Pois é, não sei. Mas eu sei que chegou a hora mais gostosa do nosso programa, que é o momento do Chalé da Praça 15. Quando será dita uma frase, você tem que reproduzir essa frase num e-mail, colocar o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o CPF ou o seu número da carteira de identidade. Aquele que chegar no e-mail, que hoje é dia de e-mail, atualidades@pampa.com.br, atualidades@pampa.com.br. Não adianta mandar para o WhatsApp, que a Carla não vai nem olhar, não é de WhatsApp, tá? Você poderá ser o felizardo e ganhar um voucher no valor de R$70 que o Chalé da Praça 15 está oferecendo aos telespectadores do Atualidades Pampa. Você precisa fazer só isso. A frase tem que estar correta, a grafia, tudo certinho, seu nome e número do seu documento. Quem dirá a frase do dia de hoje, da noite de hoje, é Marne Barcelos. Vamos lá. Sábado tem feijoada no Chalé da Praça 15. Ponto. Tô lá. Ah, que amor! Sábado tem feijoada no Chalé da Praça 15. Tô lá. Ponto. Tô lá. Tô lá. Não sou eu que sou tola, tô lá. Tá bom? Atualidades@pampa.com.br. Daqui a pouquinho eu digo quem é que ganhou o voucher.
E Marni, tu viu que hoje em Berlim, na Alemanha, foi encontrado mais uma bomba de 500 quilos da época da Segunda Guerra Mundial. Uma bomba russa, inclusive. Uma bomba russa. E diz que lá é comum, eles encontram muito essas bombas da Segunda Guerra Mundial. Sim, elas que não explodiram, né? Não explodiram, mas podem explodir, porque essas bombas eram um material tão superior que elas continuam funcionando até hoje. Então, existe um temor. As áreas são protegidas, as pessoas que vivem naquela região são obrigadas a sair dali, até que uma equipe vá lá e desarme essas bombas. Imagina uma bomba de 500 quilos, o estrago que pode fazer. Então guerra, eu falo sempre isso aí, guerra é uma coisa terrível, as pessoas não sabem qual é a extensão e a proporção de uma guerra, onde você não tem absolutamente direito a nada. E parece que tem gente que gosta disso. Vocês ficam falando que os deputados não trabalham, e eu me revolto muito. E eu me revolto muito, aí eu vou procurar como eles estão trabalhando, os projetos dele. Eu já noticiei aqui a de Juiz, tem que dizer o clube de futebol, tem trazido, e aí descobri outra pérola, Mari, outra pérola, essa aqui talvez supere a todas as outras. A deputada, como é que é o nome da nossa deputada? Porque eu preciso fazer homenagem. Cristiana Brasil, do PTB. É a filha do Roberto Jefferson. É a filha do Roberto Jefferson. Filho de peixe, peixinho a quase ministra do Trabalho. Quase ministra. Fizeram sem justiça. Ela podia estar pondo todo esse talento à disposição do Ministério do Trabalho, mas não deixaram. Então ela tem que se dedicar às vestimentas, Jéssica, que é a área de vocês. O que ela inventou? Ela inventou, assim? Ela está lutando por um projeto que chama-se o Código de Vestimentas. E o que ela quer? Vamos lá. De dentro do parlamento. Que ela é contra? E da moral, as mulheres não podem usar saias curtas, tem que ser abaixo do joelho. Com ela. As mulheres não podem usar chapéus. E se tu concordar com isso, vai ser uma decepção. Isso é no ambiente do Congresso? As funcionárias não podem usar lá. Não podem usar chapéus. Concordo. E também não podem usar decotes. Essa linguagem feminina eu deixo para vocês. Não pode. Os homens não podem usar camisas de futebol, também não podem usar chapéus, tá? E tudo tem um título. O que ela quer? Ela quer preservar o decoro, o respeito e a autoridade. Mas logo e eu pensei que se respeitasse o decoro e o respeito e a autoridade seria com um comportamento ilibado, fosse não se envolvendo em tramóias, propinas, escândalos. Não. Aí o decoro, o respeito e a autoridade está no chapéu que alguém possa pôr. Respeitosamente. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Infantil. Mas essa coisa da vestimenta da mulher nessas casas que são essencialmente masculinas ainda. Mas não só da mulher, né? Não só da mulher. Não, eu concordo. Eu, por exemplo, eu sou muito chata. Quando eu trabalhei na Assembleia, que a gente instalou a TV Assembleia e tal, eu era diretora, eu cuidava muito a roupa do pessoal da televisão. Não deixava usar saia curta, não deixava usar, porque é uma casa masculina e tu não pode, fica uma coisa vulgar. Fica uma coisa vulgar, assim como fica feio os homens usarem tênis, não sei o quê, porque os deputados estão de... Agora, ela falar que é decoro, ela falar que é falta de decoro, qualquer outra pessoa podia ter proposto isso. Trazer a dicotomia. Não tem muita moral pra isso, né? Exatamente. Mas eu acredito que não tem que ter uma proibição, isso é questão de bom senso, né? Mas as pessoas não têm bom senso, amiga. É um ambiente onde tem que estar mais formal, mas as pessoas não têm uma proibição. Jéssica, na verdade, eu queria avançar um pouquinho mais, isso é coisa de criar um regimento interno, um regramento. Né? E não um deputado que custa, eu já disse, a gente já trouxe aqui os dados de quanto custa um deputado para tu estar regulando o tamanho, se eu vou usar chapéu, se eu vou o tamanho da minha saia. Então é um absurdo, a gente se escandaliza. Cada vez que vai lá, a gente se escandaliza. Mas deixa eu só dizer quem foi que ganhou o voucher, tá? Porque senão vai passar e as pessoas continuam escrevendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. 3 pessoas, 3 pessoas, as frases chegaram, eu tive 3 frases que eu analisei. 2 delas, o chalé da Praça 15 estava escrito errado. Chalé da Praça 15, o 15 é X e V, é número romano. E a gente combinou que é assim, né? Tem que ser tudo certo. E quem acertou tudo foi a Gabriela Cabanas Tobin, de Eldorado do Sul. Sábado tem feijoada no chalé da Praça 15. Ponto. Tô lá.
É isso, Mário Barcelos? Gabriela, obrigada pela tua participação. Quero te dizer que o teu voucher, a partir deste sábado, estará à tua disposição lá no chalé da Praça 15, mas ele tem um período de... Ele tem como é que se diz? Validade. Que é de 30 dias, tá? Então, a partir desse sábado, tu tem 30 dias para desfrutar de todas as maravilhas que o chalé da Praça 15 nos proporciona. Pode ser no meio-dia, pode ser à tardinha, pode ser de noite, qualquer hora do dia está sempre aberto, tá? Leva o teu documento de identidade que tem a tua foto para não ter erro de alguém passar por você. Obrigada. Um abraço afetuoso na Margarete Vargas e a filha Roberta que te assistem, Margarete. Queridas. Não vou dizer desde quando aqui, porque... Não, mas me assistem há muito tempo. Tu vai ver que elas são tuas fãs há muito tempo. A Daniele Jung e a sua avó. Eu gosto muito disso quando a família diz que todo mundo está... A dona Ângela Kali Jung está assistindo o programa. Um beijo forte para ela, que se recuperando, se convalescendo. Ela está... Desde quando que tu me conhece há muitos anos? Desde o Baiba Feminina, provavelmente. Antes? Vamos pular essa parte. Se ela te prestigia, vamos pular essa parte. Presta atenção. Eu sou uma mulher pública. As pessoas me conhecem na TV desde os meus 17 anos. Faz tempo que eu tinha 17, né? Muito tempo. Então é normal isso. Primeira coisa que eu fiz em televisão, eu tinha 17 anos. Que lindo. Então, é óbvio que tem que ser de muito tempo. Todo mundo faz aniversário, não é? É, claro, não. E cada ano é um a mais. Cada ano é um a mais. Não dá pra voltar. Carla, essa moça que ganhou 1,5 milhão do povo brasileiro, eles que votaram para ela vencer o BBB, tem diversas fotos abraçadas no Lula e falou claramente no programa que estava preocupada com a situação do ex-presidente Lula. A mesma fez passeata contra a Rede Globo. A vitória dessa moça, segundo a nossa telespectadora Valentina, é duvidosa. Pois é, foi o que eu pensei. E eu pensei uma outra coisa, que não fui eu que pensei. Na verdade, alguém escreveu para cá e agora eu perdi, mas se eu achar, eu vou ler. Como é que ela sabia que o Lula tinha sido preso e outras coisas, se ela está na casa há tanto tempo? Isso é verdade. Como é que ela sabia que o Lula tinha sido preso? Porque no dia que o Lula foi preso, ela estava na casa. Confinada. E a casa não pode... Eles não se comunicam com ninguém. E o outro lá, o apresentador? Não sei. Não sei, o Thiago, Não sei. Boa noite, Carla. Todos nós estamos ansiosos por uma estrutura renovada em nossa administração, mas penso que não vamos sair do atoleiro, pois não está em nossas mãos mudar, pois as urnas eletrônicas são uma fraude, diz o Milton Maia de Canoas. As pessoas a nossa produção, mas a nossa produção, como sabe tudo, está me dizendo o seguinte, é porque realmente eu não assisti, por isso que eu perguntei. Diz que quando ela saiu da casa, tá? Os familiares todos abraçaram e rapidamente alguma pessoa disse para ela tudo isso no ouvido. Mas ela saiu da casa? Era tão importante, né? Não, na hora do final. E que inclusive foi essa pessoa que disse pra ela gritar, Lula, não sei o que eu não sei bem o que ela gritou. Mas tem... Tá aqui, ó. Pois mas isso, né? Não foi quando ela estava dentro da casa que ela falou? Um parente dela disse para gritar Lula livre. Isso sim, mas eu quero... Sim, fora da casa. Eu já entendi que foi fora da casa, mas eu quero saber que no programa ela falou que é mentira, isso é mentira. Não, ela disse que eu tenho nas redes sociais, os outros telespectadores também estão informando que nas redes sociais, realmente ela tem muitas fotos, ela era militante e tudo mais. E parece que quando ela saiu, então, do programa, quando ela venceu, ela escutou Lula livre e tal, e aí se manifestou. E aí, aqui a informação de um telespectador é de que ela teria falado durante o programa, durante o confinamento, que o Lula tinha sido preso. Eu, como não vi... Estou vendendo peixe e comprando o que me devolve, tá? É isso aí. Gabriela Cabanas Tobim, de Eldorado do Sul. Tem alguém que perguntou aqui. É a telespectadora que escreveu a frase de uma forma correta e que na ordem de chegada foi a que ganhou. Se ela for sábado, encontrará Chicão Tofani lá. Fala pra gente. Chicão Tofani. Se ela no chalé da Praça 15... Olha essa. Enviei o WhatsApp para essa emissora. Presta atenção. Não me deram nem as horas. Muito obrigada pela atenção. Cristina Neto. Assisto sempre, mas me decepcionei com a falta de retorno. Um abraço. Um abraço para ti também, Cristina. Antes do programa, nós estávamos conversando em off
a respeito da atuação do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o mais eficiente jogador do mundo, além de ser o melhor do mundo. Ele é um homem disciplinado, um rapaz disciplinado. Ele fica treinando depois que todos os outros vão embora. Ele merece esse título e ele deve sair do Real Madrid. Então, o jornal madrilenho chamado Marca publicou uma interessante reportagem dizendo que as tratativas entre o Neymar, que o Neymar vai anunciar que ao final da temporada quer sair do Paris Saint-Germain. E parece que o dono do clube não está sabendo disso, mas estaria... já está sabendo, porque o jornal Marca é o jornal esportivo mais famoso da Península Ibérica, então, na Espanha, né? Então, isso aí já está na boca do povo. Agora, a realidade é o seguinte, que o Neymar já fez a maior transação financeira quando foi para o Paris Saint-Germain. E como ganha dinheiro, né? Cada mudança é uma grana. Ele faz um biquinho e ganha um dinheirinho. Aí ele vai voltar para a Espanha para morar na cidade, na bela cidade de Madrid, Chigão. Você acredita que ele vai voltar mesmo para a Espanha? Eu não acredito. Acho que isso é uma jogada de marketing. Isso aí já está sendo especulado há muito tempo pelo seguinte, mano. Neymar foi a maior transação num jogador de futebol. Ele saiu do Barcelona, que é o maior rival do Real Madrid. Não é um rival só de futebol, um rival de histórico, um rival político, um monte de coisa. Foi para o PSG. Em tese, naufragou no PSG. Não fez um bom ano, uma temporada, só ganhou o trivial, que é os campeonatos franceses. Não está confirmado em alto nível na Copa do Mundo, tudo bem. O Real Madrid precisa de um centroavante. Não vai se desfazer de Cristiano Ronaldo, mas vai contratar um centroavante, ao meu ver. Eu acho que o Real Madrid não contrataria o Neymar, porque o Neymar não teria clima para jogar o Campeonato Espanhol. Porque, vai dizer, mas o Luiz Henrique já jogou num e no outro, já teve jogadores no passado que jogaram nos dois, mas não com toda essa veemência da contratação do Neymar. Eu acho que isso é mais um golpe de marketing para valorizar a figura Neymar, que está meio desvalorizada, né? Eu também acho. Ainda mais que eu acho que o Brasil não ganha a Copa do Mundo e o Neymar não vai ser o melhor jogador do mundo esse ano. Isso é uma opinião pessoal minha, né? Falando em Neymar, o que vocês acharam da citação que ele fez sobre o Renato, que queria ser treinado ter o Renato como treinador? Porque já tem um boato que, como o Brasil pode naufragar na Copa do Mundo, o Tite não renova e o Brasil tem uma mania de nunca contratar um técnico de outros países para dirigir a seleção. Sempre um técnico local. E o técnico local hoje, de maior nome no Brasil, sem dúvida, é o Renato Portaluppi. E é a pretensão que ele tem. E ele quer ir para a seleção. Eu acho que o Tite sai e o Renato embarca para a seleção. E é bem legal porque o Renato falou, né? Perguntaram para ele o que ele achava disso. Ele sabe quem é o cara. Uma coisa do tipo, ou usou uma outra expressão. Se acha também. É um gozador. Não, ele diz, claro. Não é. É que assim, ele, primeiro, ele disse que o Neymar está entre os 3 melhores jogadores do mundo, que ele acha que são os 3 melhores jogadores do mundo, né? E aí ele citou, porque eu sou zero esquerda nesse coisa de futebol, citou mais 2. E aí de ele ter dito, ele não foi essa palavra que ele usou uma palavra bem melhor que craque gosta de ser comandado craque gosta de ser comandado por craque. Isso aí eu achei maravilhoso. Eu queria voltar ao comentário do Marni, porque nós devemos privilegiar isso. O Cristiano Ronaldo, dos 3, para mim, é o menos talentoso. Verdade. Mas ele é aquilo que nós queremos para os nossos filhos, aquilo que nós queremos dar de exemplo para uma juventude. Resultado de esforço, trabalho, dedicação, profissionalismo. Ele tem 33 para 34 anos. É um guri. Se tu vê o corpo dele, aquele é arriscado. Te impressiona, porque aquilo é um atleta que ganha a fortuna que ele ganha, mas que faz por merecer. E outros vencem na vida pelo talento que receberam, receberam. Já pensou um Garrincha com a disciplina dele? Exatamente. Então acho que a gente tem que enfatizar. Também, não sim, o Messi é um talentoso para mim hoje, o melhor de todos, né? E ele é disciplinado, mas ele teve, tu vês que o futebol dele tem a técnica, tem a destreza, tem o talento inerente. Ele é um menino que tu nasceu no berçário, deu uma bola para ele sabia fazer balancinho. E o Cristiano Ronaldo, não, tu vê que trabalhou da repetição do treinamento, do treinamento da cabeçada, do treinamento da bola parada. Então, ele sim é resultado de um esforço. Eu acho que isso, para nós que temos... O senhor jogou futebol?
Eu jogo, não com o talento dos citados aí, mas jogo até hoje. Olha aqui, jogo até hoje. Eu cometi uma gafe aqui, na coisa de apagar os diversos e-mails da Devassa, do Jalé da Praça 15, eu acabei deletando um que mandou te dizer, eu agora não sei dizer a pessoa, que está muito parecido com o Dr. Ray. Bom, mas a pessoa acha parecido. Tá, e aí... Comparar com os feios eu não me importo. E a Andréa Teixeira disse o seguinte, ela falou sobre o negócio do Big Brother, da Grace e tal, a gente já esclareceu, mas ela botou assim, ó, saudades do Vitorino, que confesso sou apaixonada. E agora me descubro bígama. Amei o Ruschel. Beijos a todos, Andréa Teixeira. Imagina se ela for os gondoleiros e se deparar com os dois simultaneamente. E mais vai ter que querer dançar contigo também, a tua namorada. Também, hoje não vai ter vez. Estarei lá para fazer um pezinho com todos que assim o desejarem. Muito bem. Fala, Carla Krieger. Candidato a deputado. Não é loiro, pode, mas é por isso que ela se disse bígama. Para todos os gostos. Exatamente, daí só falta um ruivo agora. Marne, vamos dar uma clareadinha nesse tonzinho aí. Vamos? Um foguinho. É para falar dos aniversariantes? Foguinho. Apesar dos meus apelos, Magda, eu temo como eu posso vir a ser recebido hoje. Tu teme? Eu temo porque o Marne foi muito... O Marne não disse a sua gratidão, que eu sei que está dentro dele, para as passagens maravilhosas, as danças que ele esteve lá, as senhoras que ele conheceu. Então vamos encher a bola do Marne um pouco mais. O Fabiano Rodrigues, que é saxofonista, um grande músico, diz assim, passei a escutar o Marne na Pampa esta semana. Olha, um dos melhores programas do rádio. Obrigado. Muita cultura, notícias e críticas com elegância. E o mais importante, com boas vozes, o que é importante para o rádio. Rádio é voz, né? Grande abraço e bom fim de semana, rádio Fabiano Rodrigues. Né? Fale dos aniversariantes, Marne Barcelos. Rádio não precisa forçar a voz, vou deixar pra lá. Porque fica pior, né? Bom, primeiro aniversariante de hoje, um dos grandes poetas deste Brasil, Augusto dos Anjos. Quem é que nunca declamou um poema de Augusto dos Anjos? Harold Lloyd, comediante americano, e Juan Miró, que é um grande pintor espanhol. Você deve ter visto lá em Barcelona alguma obra do Miró, né? A Aurora Miranda, a cantora e atriz brasileira, irmã de Carmen Miranda, né? Esses dias alguém perguntou se realmente a Carmen Miranda era portuguesa. Sim, ela nasceu em Portugal e veio muito jovem ainda ao Rio de Janeiro e lá se consagra como a única artista brasileira a fazer sucesso nos Estados Unidos. Claro que muito deste acontecido se deve à Segunda Guerra Mundial. Miriam Pires, atriz e cantora brasileira também de aniversário. Meu querido amigo Luiz Wagner, completando hoje já 70 anos de idade. A Jessica Lange, atriz americana, ela fez um filme, um dos filmes mais extraordinários que eu vi, não do King Kong que ela fez, ela foi a musa do gorila, né? Mas outro filme com Jack Nicholson, né? E que ele se transforma num assassino, ela é casada com um grego, e foi a primeira cena de sexo explícito no cinema. Nossa, no cinema americano, em cima de uma mesa da padaria. Em cima de uma mesa da padaria. Onde? Não, lá nos Estados Unidos, não me lembro. Em cima da mesa da padaria? Da mesa da padaria. Né? Porque eu gosto de conhecer lugares inusitados. Maurício Gugelmin, automobilista brasileiro. Foi um grande automobilista, ou Chicão Gugelmin? Meia boca. Ele se salientou mais no Stock Car, até na Fórmula 1 não teve muito sucesso. Bom, e outros aniversariantes, já encerraram os aniversariantes, mas eu quero fazer um comentário sobre um falecimento. Cantinflas. Mário Moreno Cantinflas. Foi o maior ator, o maior comediante mexicano de todos os tempos. Eu devo ter no meu acervo uns 7, 8 filmes dele. Um que ele
E ele faz uma cena do barbeiro, que ele copia essa cena do Charlie Chaplin no filme O Grande Ditador, aquela mesma cena, mas é muito engraçado. No filme O Deputado, em que ele se elege deputado. E por que se usava o termo conversa de Cantinflas? Porque ele falava, não se entendia nada e não dizia absolutamente nada. Não vem com essa conversinha de Cantinflas, não vem com conversinha de Cantinflas, você admite que até hoje. Ele foi um grande ator, ele fez dois filmes nos Estados Unidos, um deles chamado A Volta ao Mundo em 80 Dias, com David Niven. Aí a pergunta é, por que ele não estourou nos Estados Unidos? Porque não conseguiu falar inglês. Tinha um sotaque horroroso e não venceu nos Estados Unidos. Porque a primeira medida para vencer nos Estados Unidos é falar bem inglês. Foi o que fez a Ingrid Bergman quando faz no cinema sueco Intermezzo, que foi um filme de grande sucesso. Ela faz esse mesmo filme 2 anos depois nos Estados Unidos, falando inglês com o ator Leslie Howard, que foi um dos grandes atores e que morreu muito jovem na sua época. Quer dizer, 2 anos depois ela faz o mesmo filme, dessa feita falando inglês e um inglês fluente e perfeito. Também ela estudou. O Santoro hoje é um exemplo, que também conseguiu entrar no mercado porque também tem um inglês maravilhoso. É verdade. E Cantinflas é sinônimo, então, de Dilmês. Conhece Dilmês? Tá aqui o nome do filme. O Destino Bate à Sua Porta. É um clássico, é um clássico, né? Tá pra prestar atenção em mim agora. Acho que eu já fui queimado no corredor da empresa. Os melhores amigos. A máquina é terrível. Olha aqui, Cantinflas. Tá bem? Magda e Barcelos. Presta atenção na tua coleguinha. Eu estou prestando. É sinônimo de Dilmês? Pode ser. Então, não fala, ninguém entende nada, que não fala só. Ele fala, pero que solo somos la mano para. Me entendeu? E a Lídia, aqui no Facebook, tá dizendo que o Chicão tá jururu. Tá, mas a gente não conseguiu animá-lo, fizemos antes do programa umas piruetas, e não tá nada bem. Mas é que as pessoas estão dizendo que o Chicão não tá bem. As pessoas não estão faltando com a verdade. Elas não estão faltando. Se tu te interessasse mais um pouquinho pelo programa. Eu falei tudo que eu achei. Dona Magda, ele concordou, ele disse, as pessoas não estão faltando com a verdade. Não estão faltando com a verdade. Ele disse, Ayrton Ruth, por favor. Foi o que ele disse mesmo. É verdade. Pesquiso, procuro trazer uma agenda positiva ao nosso programa. Muito bem. Procuro fazer por instrução. Isso é conversa de político, hein? Conversa de político. Por instrução da minha coordenadora, que hoje já me mostrou 3 vezes. 3 vezes. E ela chama E alguma delas eu te magoei? Só te ajudei. Eu só fico sentido. Mas eu sentido. Se magoou, porque eu me declarei. Ele se magoou porque ele é banana, é por isso. É que eu sou virginiano e os virginianos. A senhora de ver? Qual é o seu dia? 29 de agosto. Os virginianos são mais sensíveis. E quando a Magda me chama a atenção, eu efetivamente me altero. Ingrid Bergman era do signo de Virgem e Goethe, o grande Goethe, dia 28 de agosto. Boa parceria. Mas depois dos Meu pai também é virgem. Qual é o dia dele? Não, mas tu dissesse bem, depois dos 40. Depois dos 40. Não tá nesse patamar ainda. Chegar lá a gente vai ver. Vamos que quanto antes tu for falar, a gente pode... Daí tu baixou o Vitorino nele. Tu vai pro Gandoleiro. Aqui, ó, 56 mil carteiras de trabalho assinadas esse mês. Esse é o índice positivo, a gente tem brincado. E ontem até a gente fez um arrazoado das questões do Temer, que ele está aguardando se a decisão, de anunciar a decisão, se ele vai à candidatura de presidente ou não. Tem todo aquele levantamento, nós fizemos aqui, e ele diz que tem itens positivos. E efetivamente esse é um item positivo dele. Desde 2013 não se conseguia um item positivo. Ele é medido pelo... Até fui anotar, Mani, porque eu não conhecia. CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ele que mede mês a mês, há décadas, se temos mais carteiras assinadas ou menos carteiras assinadas. E pela primeira vez, desde 2013, e pelo 5º ano, desde o mês março, pegando o mês março sozinho, não se tinha um número
positivo entre carteiras assinadas e carteiras que ficaram sem empregador. Então, esse é um número positivo, sim. Espero que isso sinalize que seja um gráfico permanente, porque visto isoladamente, como ele é o único dado positivo nos últimos 5 anos, não se sabe se foi alguma coisa sazonal, às vezes uma empresa ou uma determinada região tem um incremento de empregados com carteira assinada e distorcem os números. Então, vamos ver se isso é uma tendência, porque isso poderia sinalizar uma ascensão da economia. Falando em sinalizar, enfim, quem passou esses últimos dias, esses últimos tempos, pelo gabinete do presidente nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamacchia, saiu convencido de que ele vai agir e muito seriamente para que o fundo eleitoral, que é de quase 2 bilhões de reais, não seja dividido ao bel prazer dos caciques partidários. Hoje a tendência nos grandes partidos é de que privilegie um ou outro, principalmente quem tem mandato. Magda, em muito boa hora o presidente nacional da OAB investe nesse assunto, porque tu tens que fazê-lo antes que ele aconteça. Claro, né? Tem que prevenir, né? Exatamente. Como não há um regramento, Marlene, e com a seriedade que tem os nossos caciques lá de cima, tu imaginar que haverá uma divisão equânime sobre essa verba, pelo contrário. Então a OAB, em muito boa hora, já está monitorando, já começou um movimento para que se crie um regramento transparente, um regramento claro de como vai funcionar isso. E já aqui o ex-vice-prefeito nosso Sebastião Melo também manifestou essa preocupação, também tem feito visita nas hostes políticas, trabalhando esse conceito exatamente para que se responda através de uma divisão. Por exemplo, a proposição que está em vigor, que estão imaginando ser privilegiar os que já têm mandado. Olha, isso é exatamente o que não se quer. Claro. Se tu queres trabalhar na renovação... Agora, eu me atrevo a dizer que serão eleitos os mesmos de agora. Que o povo... Eu me atrevo a dizer isso. Eu tenho a esperança, Mário. Eu tenho a esperança, não só pela melhor distribuição dos fundos, que são extraordinários, 2 bilhões, como disse a 2 bilhões, 1 bilhão 700. Um valor extraordinário, né? Que seja distribuído, e ainda somando as nossas discussões diárias aqui de conscientização que a gente tem cobrado de nós todos que iremos votar, que a gente procure a ficha, o histórico do seu votado, né, para que a gente possa dar um bom voto. E a segunda-feira começa a vacinação contra a gripe. A Secretaria espera vacinar 90% do público-alvo, né? Gestantes, idosos, pessoas com imunidade baixa, entre outros. A vacinação vai até o dia 1º de junho e dia 12 de maio é o dia D, é um sábado onde todos os postos da cidade aqui estarão abertos, né? De todo o estado, não só de Porto Alegre, mas de todo o estado. Então, atenção, segunda-feira começa a vacina contra a gripe. É bom lembrar que no hemisfério norte, várias pessoas tiveram complicação com essa mutação aí do vírus, do H1N1, já está no H3. H3N1. É H3N1 e é uma gripe fortíssima. Se o senhor ou a senhora está dentro desse grupo, que vá se vacinar. É verdade, não deixe de fazer Profissionais da saúde também. Todo mundo, professores e tal. Eu vou ler esse e-mail porque é de Uruguaiana, e Uruguaiana é um lugar que nos assiste muito, apesar de que o senhor João, que é de Uruguaiana, está em Tocantins, onde todo dia tem um governador novo, diz ele. A bancada está magnífica como sempre. Lembrando dos grandes vultos da história, não esqueçamos de José Bonifácio, Mário Barcelos. Sim, grande José Dona Bonifácio. Magda, a senhora está um arraso. Literalmente a Mulher Maravilha. Eu fiquei com medo por causa disso. Olha, não é bem assim, seu José. No Tocantins, ele está assistindo o nosso programa e se comunica. Com aquele calor horroroso. Outra notícia aqui, olha
olha aqui, ó, o Hospital Universitário de Santa Maria confirmou que gestantes contraíram toxoplasmose. Umas 10 ou 15. 36 grávidas que chegaram com sintomas da doença na instituição desde o início do ano, 12 tiveram resultado de exames positivos para a doença. Olha que complicado. Das 12 mulheres que tiveram confirmação da doença, 7 são de Santa Maria, as outras 5 de cidades da região, como Jaguari, São Cepé, Quevedos, Dona Francisca e São Francisco de Assis. E aí o prefeito de Santa Maria, que é o ex-deputado, né? Ele diz que são muito alarmantes as notícias que estão vindo de Santa Maria, que não é assim, tem gente que não é de Santa Maria, que pode estar lá no hospital, que tu acabou de ler, né? Exatamente, pode ser da região e ainda continuam desconfiando da água. É verdade, Engraçado que para todo mundo que tu comenta, é a água, todo mundo fala na água. Dona Magda, na década de 30, o início do século passado, a Itália nos deu grandes filósofos, né? Da Vinci, etc., né, que foi talvez o maior gênio da história, né? Foi Leonardo da Vinci, com toda certeza. E Antonio Gramsci, que era um filósofo italiano, que disse uma frase que cabe muito bem à nossa situação hoje no Brasil. O antigo já morreu e o novo ainda não alcançou a sua plenitude. Ou seja, o sistema arcaico político brasileiro, esse já morreu, né? Esse toma lá da cá, essas coisas todas. Só que o novo ainda não aconteceu na sua plenitude. Ainda não temos novos líderes no Brasil. Quem é o novo líder brasileiro? Quem é a pessoa em que o jovem pode se inspirar? Eu tenho reiteradamente falado a respeito disso. Então, essa frase do Gramsci é bem própria, é apropriada para a época que nós estamos vivendo. O antigo já morreu e o novo ainda não atingiu a sua plenitude. Na minha modesta opinião, esse é o momento que nós estamos vivendo. E é uma pena lamentável porque um país tão rico, um país tão grande, um país com uma população maravilhosa, de pessoas de boa índole, estejamos vivendo esses momentos terríveis como estamos vivendo em função da corrupção que existe no país. Tu sabes, Magda, que como gremista tenho a preocupação, eu sei que tu vais a um show amanhã. Nesse sábado. Um show espetacular, Não sei se vou conseguir ficar até o final, porque ele começa às 16 e termina às 22. É muito tempo para eu ficar dentro de um lugar. Mas tu estarás num camarote muito bem acompanhada, assim, muito bem cercada de mimos. É verdade. E gulodices e de boa bebida. Então, eu imagino que tu vai resistir, até porque a música é de muita qualidade. A preocupação é com o estado do gramado. Pois é. Do gramado, porque o Grêmio joga domingo. O Grêmio joga domingo, uma partida importantíssima, às 19 horas. Eu não tinha entendido que era aqui. O jogo do Grêmio? Não, o Grêmio jogou. O Grêmio estreou contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, né? E depois foi jogado pela Libertadores fora, mas agora está jogando contra a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui o Perry parece que estragou, né? O gramado. Em vários locais a gente tem visto, e eu conversei com o nosso querido amigo, um empresário, um mega empresário do Odds Sirena, e ele me falando dos estádios, talvez a única crítica que ele fez à arena é que a arena não tem aquela área de recuo que tu possas pôr o palco atrás da goleira. Que é e ele me alertou isso ainda para a arena em obras quase pronta, mas ele me alertou sobre isso. Então a nossa preocupação, porque esse é um jogo importantíssimo, e será 24 horas depois, quer dizer, não haverá tempo de fazer reparo, um jogo desta importância, com o público, né, um jogo da validade que tem. Então estaremos torcendo no show, que o show chega, mas não estrague o gramado no domingo. O Beira-Rio também teve isso, né? Nos últimos shows. Mas o Beira-Rio ainda tem um espaço melhor. Ele minimiza exatamente o prejuízo. O Dodge me explicou isso. A parte onde tu tem que botar a parte fixa, que é os palcos, e toda a questão, este fica atrás das goleiras. E aí só as pessoas que virão assistir mais direto é que ficarão durante uma hora e meia em cima do gramado. Então o prejuízo é menor. Agora, quando tu precisas pôr o palco em cima da área de grama, então é uma consequência que tu não consegue ainda dimensionar. Vamos mandar um beijo para Elizabeth Oliveira, nossa telespectadora de fé.
que está com a perna machucada, mas não deixou de ver o programa. Adoro. Beijos, Elizabeth Oliveira, do Jardim Botânico. Nossa telespectadora. Dona Magda, sim, seu Magda, a senhora compraria um relógio de R$1.300.000? Se tivesse 1 milhão, talvez. R$1.300.000. Porque se tivesse 1 milhão, eu seria uma pessoa excêntrica, de gostos muito apurados, poderia até comprá-lo. A joalheria Van Cleef e Arpel está com esse relógio para vender no shopping JK em São Paulo. Peraí que eu não anotei, mano. Peraí que eu não anotei. Aonde mesmo? No final do mês eu vou para São Paulo. Snowflake Florette. Conhece esse? Vou fazer a reserva. Esse relógio? Snowflake Florette. Bom, é um relógio. Não, é cravejado de brilhantes. É um relógio todo cravejado de brilhantes e que pode ser dividido em 10 vezes de apenas R$130 mil por mês. Me dá a notícia que eu vou mandar. O Marley deixou a parte boa da notícia para o final. 10 vezes 130. Eu vou não, tá bem. Eu vou fazer reserva, porque já vou mandar os primeiros 130 para garantir. E vocês viram que no parcelamento, às vezes, é a solução do camarada. No parcelamento. Impressionou. É que nem um imposto de renda, né? Se dá uma facada, pode dividir em 8 vezes. Pode dividir em 8 vezes. Que beleza. Falando nisso, lembrando a nossa turma, né? Dia 30 de abril, encerra-se o prazo, né? Como modernizou... Pessoa física, né? Pessoa física. Mari, eu lembro do tempo, ainda me recordo do tempo a gente datilografando aquelas peças e apagando e rasurando e tentando. E pegando notinha, aqueles papéis, aqueles notas. Que coisa, como modernos. Os jovens, algumas coisas, eles perderam muito do nosso romantismo, eles perderam muito do nosso amor, mas eles ganharam esse acréscimo da ciência. É extraordinário em favor deles. Esse seu Xuca aí não é interlace. Ai, meu Deus, ele veio de novo com a história do Xuca. Não, tô perguntando se é interlace. Interlace, igual o Márcio é entendido de cabelo, hein? Então, olha aqui, ó. É antigo, olha aqui, ó. Tá bem, faz assim com o franjão, eu vou levantar, eu vou muito bem, tá tudo muito bonito, muito maravilhoso, mas acabou. Segunda-feira eu demonstro que é cabelo. Isso, pra casa todos. Nós vamos pra casa e você dorme bem. Segunda-feira nós temos um novo encontro logo depois do Jornal da Pampa, não esqueça. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.